Olá, Alisson. Estou fazendo esse vídeo para tentar explicar para ti aquela parte que tu comenta no Facebook sobre será que Jesus Cristo, será que Deus não atende os nossos pedidos quando a gente faz para Ele? Então, só voltando bem aqui no Facebook, tu menciona o seguinte. Tu faz a seguinte pergunta aqui, o comentário aqui que tu coloca. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí tu coloca aqui a passagem, João 14, 13. Aí tu faz a seguinte pergunta, será que isso é verdade? Então, para mim tentar te explicar essa passagem de Jesus Cristo, aí eu fiz essa gravação, porque é um assunto assim muito complexo. Tu não é a única pessoa que eu já deparei que questiona muito essa problemática. Por que eu sou da igreja, principalmente pessoas da igreja, por que eu peço muito a Deus, eu sou muito de Deus, da caminhada, e por que eu não alcanço a graça? Né? Às vezes a pessoa diz assim, eu faço tudo que é de Deus, eu procuro fazer toda a vontade de Deus e tudo que eu peço, conforme Jesus Cristo está dizendo aí nessa passagem que tu citou, por que eu não alcanço essa graça? Então eu vou tentar te explicar, não só para ti, mas para poder também ajudar a esclarecer outras pessoas com relação a essa passagem da Bíblia aí. Eu entendo essa tua colocação aí, que realmente é motivo de chegar a questionar, né? Eu até também já me questionei sobre isso aí e sobre muitas outras coisas também, né? Então a gente sempre passa, ler alguma passagem da Bíblia, a gente às vezes chega a questionar. Isso é bom, isso é importante, porque a gente não se torna uma pessoa bitolada, né? A gente entender realmente as Sagradas Escrituras, né? Ter esse questionamento. Então, como eu não tenho aqui nenhum ajudante, nenhum assistente, eu tentei aproximar aqui o mais possível a câmera e eu vou tentar fazer essa explicação nesse espaço aqui. Vou tentar o máximo possível te explicar e eu espero que tu possa entender, e não só para ti, mas também para outras pessoas. Então, antes de começar a entrar no assunto propriamente dito, eu quero que tu primeiro desarme a tua mentalidade contra qualquer preconceito com relação, por exemplo, à época da escravidão. Porque eu vou tentar te fazer entrar numa viagem, eu quero que tu entre comigo numa viagem na época da escravidão, naquela época em que tinham os senhores feudais e seus escravos. Então eu quero que tu pense o seguinte, quero que tu procure tentar fazer essa análise. Antigamente existia o que se chamava, deixa eu desenhar bem aqui, aqui existia a casa do senhor feudal. Eu não sou muito bom desenhista como tu é, eu sei que tu é um ótimo desenhista. Então aqui é do senhor. Então vamos chamar senhor. Aqui é a casa do senhor, certo? Os senhores. E essas casas menores aqui, essas casinhas aqui, são as senzalas, né? Então aqui seria, eu chamo aqui a mansão, certo? E aqui seriam as senzalas. Quem morava nas senzalas? Os escravos, certo? Eu espero que esteja dando para ver, para visualizar direitinho. Então, a gente tem que entender a primeiro passo que todo o Evangelho, toda a passagem da Sagrada Escritura, Deus, desde o Antigo Testamento, ele está preocupado em tentar transmitir a mensagem dele de acordo com a cultura do povo daquela época. Então, se você pegar a Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, cada passagem da Bíblia é explicado de acordo com a cultura que eles iam vivendo naquela época. Então, quando Jesus Cristo veio, nesta época em que Jesus Cristo veio, ainda existia, claro, e muito tempo depois, até a descoberta ainda do Brasil, e ainda muito tempo depois, e ainda hoje se tem, o que se chama os senhores feudais. Né? Os senhores feudais, os donos, não naquela época, claro, de Jesus, eram os senhores feudais, mas eu estou querendo tentar trazer a época dos senhores feudais, mas não deixa de ser diferente. Então vamos imaginar que existia o senhor, né? O senhor que mandava no escravo.
Os senhores, eles mandavam no escravo. O que é a pessoa escravizada do senhor? O escravo, ele não tem mais vontade. Vou botar bem aqui, ó. Não tem vontade própria. Por isso se chama escravos. Porque o escravo, ele só vai fazer sempre a vontade do Senhor. Então, ele faz a vontade do Senhor. Faz, vou botar aqui, vontade. O escravo, para entender essa passagem da Bíblia, é necessário entender bem essa colocação que eu vou explanar aqui para ti e para outras pessoas que tiverem também essa dúvida. Então é bom ficar claro que o escravo, quando se chama escravo, ele não tem vontade própria. É uma pessoa que está totalmente submissa ao seu senhor. Ou seja, o seu senhor diz, fala para ele, desmanda, tudo que ele quiser, ele manda o escravo fazer. Certo? Então é isso que você tem que ter em mente. Que o escravo tem que obedecer ao seu senhor. O escravo não tem mais vontade. Então você tem que ficar... Quero que você firme, grave nessa palavra senhor. Grave a palavra senhor. Palavra escravo ou servo. Porque o servo também, a palavra servo, queria dizer mais ou menos o mesmo tratamento de escravo. Servo, certo? Troca aqui o pincel. Estou com um monte aqui para ficar revezando. Então eu quero que você grave bem, ó. Servo, escravo e senhor, certo? E vontade. Vontade do Senhor. Eu quero que você grave esta parte aqui, esses três itens, certo? Eu vou fazer de azul para poder ficar um pouco diferente, para ficar melhor de entender. O Senhor manda no escravo, certo? O escravo ele tem que fazer a vontade do Senhor. E essa vontade, o Senhor recebe esta vontade, certo? Então eu quero que você grave bem isso, este ciclo aqui. Então, Jesus, que é Deus, eu vou entrar a partir do Novo Testamento. Porque assim vale também para o Antigo Testamento. Como na época de Jesus ainda existia muito forte a questão de senhores e de escravos, o que Jesus Cristo tentava passar para o seu povo? A linguagem de Deus, ele procura sempre falar na linguagem nossa. Ou seja, ele procura falar na linguagem humana, respeitando a cultura. Quando eu digo a linguagem humana, é a cultura do povo daquela época que vive. Deus respeita a cultura. Não estou dizendo a cultura se ela é errada, se ela é do caminho errado. Mas Deus respeita a cultura para que ele possa saber trabalhar na mente do povo, porque não adiantaria Deus apresentar algo que o povo ainda não entendia naquela época, se eles ainda não eram capazes nem de entender aquilo que eles viviam no momento. Por exemplo, quando Jesus fala em pastor, né? Pastor e ovelhas, vocês são as ovelhas, né? Eu sou o pastor. Por que Jesus usava muito essa linguagem? Porque o povo tinha essa cultura de ter o pastor de verdade e aquele que cuida das ovelhas. Quando ele fala também para Pedro, a partir de hoje eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, como o grupinho de Pedro, ele gostava de pescar, então Jesus usa a linguagem parecida, só que a princípio, claro que Pedro não sabia como é que eu vou ser pescador de homem. Ele só foi entender isso a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, e aí ele vai evangelizar e as pessoas passam a aderir ao segmento de Jesus Cristo, de ser cristão. Aí só que ele foi entender o que é ser pescador de homem. Então Jesus sempre fala na linguagem do povo. Então quando você coloca aqui essa passagem que diz o seguinte:
Diz assim, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome ele vos há de dar. Aí você comenta assim, de acordo com esses versículos, temos o direito de pedir ao Pai a cura em nome de Jesus Cristo e seremos curados. Se cremos na palavra de Deus, podemos pedir em nome de Jesus e receberemos o que pedimos. E isto é o que está em João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e com certeza a sua vontade é para todos, certo? Então você colocou bem, muito bem, 3 pontos, 3 relações. Você colocou Deus na história, que é o Senhor, certo? Deus é quem aqui, ó? Deus é o Senhor. O escravo, o servo, somos nós. Vou botar aqui você. Você. A vontade do Senhor é a vontade de Deus. Então tem que ficar bem claro que Jesus, como ele usou das palavras de pastor, certo? De que eu sou o pastor e vocês são as ovelhas. E do mesmo modo ele está usando essa comparação aqui. Se você for ler mais passagens da Bíblia, ele sempre vai falar sobre essa comparação de ser o Senhor. Tanto é que tem uma passagem que ele diz assim, vocês não são mais servos, mas sim filhos de Deus. Porque ele tira este atributo, essa característica de escravidão. Porque escravidão implica dizer uma pessoa que não tem liberdade. E a pessoa que segue a Deus, ela tem liberdade. Então, para poder entender melhor sobre isso, é porque você pode estar pensando assim, mas então quer dizer que cumprir a vontade de Deus é ser escravo de Deus? Não, agora eu vou entrar aqui no outro detalhezinho, que eu vou ter que agora apagar este ciclo aqui. Mas eu quero que você deixe gravado isso aí, ó. Senhor é Deus, o escravo e a vontade do Senhor, certo? Nós, Jesus Cristo diz, como você mencionou bem aqui na palavra, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, uma coisa que nós não entendemos, que nós temos dificuldade de entender, é que nós queremos pedir uma coisa, mas nós pensamos que aquilo que estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Clailton, mas como que eu sei que algo está de acordo com a vontade de Deus? Como que eu sei? É onde é que está o mistério. Aí é onde é que vai entrar o mistério que eu vou explicar agora para vocês, de uma forma assim para tentar entender o que é cumprir a vontade de Deus. Porque você vai pensar assim, Clailton, mas tu explicou bem aí que o escravo ele não tem vontade própria. O escravo ele tem que cumprir a vontade do seu Senhor. E se Deus ele é um Deus de liberdade, como é que a gente vai ter que cumprir a vontade de Deus forçadamente? Porque na verdade a vontade de Deus ela é sempre para o nosso bem. Eu fiz até um vídeo que depois eu vou postar após esse que fala sobre o bem, para ficar mais claro. Então eu vou entrar aqui no assunto do bem agora, para que a gente possa entender que a vontade de Deus é o bem. Então nós estamos numa sociedade em que eu não vou entrar muito a fundo sobre o assunto do bem, mas é para entrar só nessa questão da bondade. Da vontade, perdão. Então nós temos uma sociedade em que existe a briga do bem versus mal. Certo? Bem versus mal. Ao ponto de que você não sabe o que é o bem e você não sabe o que é o mal. Ou seja, está algo relativo. Ou seja, o mal está se passando por bem e o bem está se passando por mal. Certo? O que é o bem? O que é o mal? Porque às vezes se diz por aí que o mal é relativo, que o bem é relativo, ou seja, está relativizando o bem e o mal, ou seja, vai depender de cada um, né? Se eu acho que algo é mal para mim, vai ser mal, se é bem, vai ser bem.
Aí onde é que eu vou agora mostrar aqui, para a gente entender, tem que ficar claro que a vontade de Deus para nós é sempre o bem. Então, pensando desse ponto de vista, por isso eu quero que você desarme da sua mente tudo aquilo que você carrega, que a gente carrega, de que o Senhor ele é aquele que escraviza, o escravo é aquele que sofre. Então vamos tentar colocar nessa visão de Jesus primeiro, para que a gente possa entender essa comparação de Jesus. Deixa eu pegar aqui o sol. Temos o sol, certo? O sol está aqui. Aqui é o sol. Eu não sou bom desenhista, mas estou tentando desenhar aqui o sol. Certo? Eu vou fazer agora comparações. A gente sabe que a Bíblia, para entender as Sagradas Escrituras, você tem que entender que figuras de linguagem está sendo usada. A Sagrada Escritura se usa de metáforas, que são comparações, se usa de alegoria, se usa de antropopatismo, de antropomorfismo, metonímia e assim vai. Então, para se entender a linguagem divina, é necessário fazer as comparações com coisas humanas. Não quer dizer que é exatamente igual às coisas humanas. É isso que eu quero que você entenda. Então eu vou tentar fazer aqui uma comparação para poder mostrar para você, explicar que Jesus realmente concede a nós tudo aquilo que você pedir, se estiver de acordo com a vontade de Deus. E aí nós vamos saber se você, por que a gente não alcança uma graça da cura na nossa vida, se a gente não estiver com a vontade de Deus. Como é que é estar com a vontade de Deus? Primeiro a gente tem que entender isso. Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, que fique bem claro, a vontade de Deus, tá dando para ver aí, né? Vontade de Deus é o bem. Versus, eu também quero que tire, todo mundo que estiver vendo esse vídeo, que tire a mentalidade, quem é contra alguma religião. Aqui eu não estou colocando para quem é ateu, cético, religião. Ou seja, tente colocar no ângulo da visão de que existe Deus e existe Satanás. Porque essa é a explicação. O conteúdo da Sagrada Escritura é esse. Entendeu? Então, vontade de Deus e vontade de Satanás, que é o mal. Certo? Devemos entender uma coisa, que a partir do momento em que Adão e Eva, lá no paraíso, eles desobedecem a Deus, ou seja, eles deixam de fazer a vontade de Deus, o que acontece? Eles escolhem a vontade de Satanás, que é a serpente. Porque a serpente diz, se vocês comerem deste fruto, vocês não irão morrer. Muito pelo contrário, vocês irão abrir vossos olhos para ter o conhecimento da verdade, que Deus não quer, e vocês vão se tornar como deuses. E aí, a partir do momento em que Adão e Eva deixam de servir a este Senhor, porque quando você cumpre a vontade de alguém, você é escravo dele. Lembra do que eu falei? Daquela círculozinho do senhor feudal, do escravo e da vontade de Deus, da vontade do Senhor, perdão. Então, a partir do momento em que Adão e Eva deixam de cumprir o que Deus diz, qual foi a vontade de Deus? Não coma deste fruto. A vontade de Deus, ele disse, não coma deste fruto, que este fruto é mau. Não comam. Se você um dia comer, você vai morrer. Então, até onde Adão e Eva estavam cumprindo isso, essa vontade de Deus, eles estavam sendo escravos do Senhor Deus. Senhor, lembra que eu falei? O escravo. Adão e Eva estavam sendo escravos, por isso que eu quero tirar a mentalidade de que a escravidão é uma coisa absurda, que nós temos essa mentalidade. Senão a gente não vai entender essa explicação que eu estou querendo colocar. Entendeu? Aí depois eu vou esclarecer que escravo não é tão bem assim. Então vamos lá. Então quando Adão e Eva aceitam a vontade de Satanás, o que acontece? Adão e Eva deixam de ter Deus como seu Senhor e passam a ter
Satanás como seu senhor. Ou seja, é como se eles dissessem assim, Adão e Eva: eu não quero mais ser escravo de Deus. Eu quero ser escravo de Satanás. Me prenda e faça comigo o que você quiser. Ou seja, eles trocaram de senhor. Eles trocaram o bem pelo mal. Agora eu vou explicar aqui, entrar no assunto aqui do sol. Agora vamos comparar aqui. O sol é Deus. Comparação. Não vamos dizer que eu estou dizendo que é idolatria, que eu estou ensinando heresia. É uma comparação. É uma metáfora. Entendeu? Metáfora que eu estou usando aqui. Um paralelismo. Certo? Então eu estou fazendo aqui uma comparação. Deus é o sol. E o sol, nós sabemos pelo fato, que o sol ele é uma energia boa, ou seja, ela é o bem. Por quê? Então, colocamos em mente, o sol é o bem. Bem é tudo aquilo que te faz bem, né? Não, que te favorece. É o bem. O bem é tudo aquilo que te favorece, que te causa algo bom, não é isso? Que te agrada, que te dá prazer. Isso é o bem, não é? Certo? Correto? Então, temos aqui o planeta Terra. Vamos colocar aqui o planeta Terra. Planeta Terra. No planeta Terra, nós sabemos que existe o quê? Seres vivos, plantas, tem água, tem o que mais? Água não é ser vivo, mas tem água, tem aquilo que gera vida, tem o que mais? Tem os animais, tem as plantas, nós seres humanos, e enfim, né, os peixes. Então, na Terra, nós sabemos que existe... Perdão, que eu acabei de comer. Aí, então, vamos lá. Ó. Na Terra tem o que? Vida, certo? Na Terra tem vida, isso é óbvio, isso está claro, isso tem vida. Mas essa vida aqui, ela é alimentada por quem? Nós sabemos, pela ciência, de que esta vida, ela é alimentada pelo Sol. Sem o Sol não tem como haver vida na Terra, correto? Você está conseguindo pegar o raciocínio? É isso que eu quero que fique claro para me chegar na vontade de Deus, que é o bem. O Sol é o bem. Enquanto você estiver ligado ao Sol, enquanto a Terra permanecer no seu sistema solar ligado ao Sol, o planeta Terra vai continuar tendo vida, certo? E vida é o bem. Este bem está vindo da onde? Do Sol, que é Deus, né? Então Deus, ele é o sumo bem. Só dele pode sair a vida. Só dele pode vir tudo de bom. Então, a partir do momento em que... Vou colocar agora a oposição de quem disse que o mal é relativo, que tem que existir o equilíbrio entre o bem e o mal para que possa existir. Engano seu e mentira. Vou provar bem que já que o bem, ele não precisa do mal para existir, não. Nós estamos vendo bem aqui. Deus, o Sol é o bem, e o Sol alimenta a terra, que dá vida para ela, que é o bem. E isso nós sabemos, é óbvio, de que é algo bom e agradável. Agora, vamos pegar o planeta Terra e vamos... Não vamos nem pegar o planeta Terra, vamos pegar todos os seres vivos que estão aqui no planeta Terra. Vamos tirar tudo que tem vida aqui, que depende do Sol, para sobreviver. Vamos levá-los para o planeta Júpiter. Aqui, planeta Júpiter. Júpiter. O Alisson está no planeta Júpiter. O Alisson. O Clailton está no planeta Júpiter. Clailton. Os seres humanos, as plantas. A água. Os animais. Tudo que tem vida. Agora eu vou fazer uma pergunta. Já que o bem e o mal precisam do outro para ver o equilíbrio, certo?
para que haja o equilíbrio. Se eu jogar todo mundo aqui em Júpiter, tudo que tem vida aqui em Júpiter, eles vão sobreviver? Eles vão, como é que eu posso dizer? Conseguirem se alimentar sozinhos? Não. Ou seja, aqui vai se gerar o que se chama o mal. Mal. Porque o mal é a ausência do bem. Então, como todos esses seres vivos estão longe do bem, que é o Sol, é claro que a tendência deles é morrer. Porque aqui eles vão morrer. Por que que todos esses seres vivos vão morrer? Porque eles dependem, isso é um fato, pela ciência, dependem da energia solar para sobreviver. Então, quando tudo que tem vida se afasta daquilo que gera a vida, a tendência é morrer. Ou seja, viver no mal. Viver no mal. Ou seja, o mal é a ausência do bem, ou seja, ele está separado do Sol, que é o bem. Então, quando eu me distancio deste bem, eu vou morrendo com o tempo. Aqui o Alisson vai morrer logo lá em Júpiter, os animais vão morrer logo e as plantas não. Morrem com o passar do tempo, vai chegar a hora que não vai ter mais nenhum ser vivo aqui em Júpiter. Não vai existir mais nenhum ser vivo aqui. O mal e o bem, eles não dependem para ter equilíbrio. Vou provar bem aqui. O mal, se eu levar isso aqui que está passando mal, o mal é uma consequência da falta do bem. Então aqui não são as pessoas que são más, não é nada que está aqui que é mal. Aqui está acontecendo uma consequência de destruição porque eles estão fora do bem. Agora, se eu pego, vou mostrar como não precisa de existir o mal para ter o equilíbrio dentro do bem. Certo? Se o mal se juntar com o bem, isso que parece ser mal, que a gente está vendo aqui, o Ares, todo mundo que está morrendo, o mal deixa de existir. Vamos colocar aqui de volta? Vamos trazer o Alisson para cá, o Clailton, as plantas e a água para o planeta Terra de volta. O que, que vai acontecer? Eles vão começar a ter vida novamente, ou seja, eles estão próximos do bem. Este bem está alimentando todos estes seres que estavam morrendo. E o mal não vai mais existir, porque o Sol vai passar a vida inteira alimentando eles. Então, comparando agora e trazendo aqui para Deus, como Deus é o sumo bem, Deus é o sumo bem, certo? Sumo bem. Para que eu tenha uma vida boa, para que eu tenha saúde, para que eu não tenha doença, é preciso que eu fique próximo de Deus. Próximo de Deus. Eis o segredo agora, meu caro Alisson. Eis o segredo agora da sua pergunta que vai ser respondida. Será que é verdade isso que Jesus Cristo disse? Será que é verdade que tudo que eu pedirdes a Deus, eu irei alcançar essa graça? Ou seja, nós vemos muitas pessoas com doença de câncer, de AIDS. Eu vou dar um exemplo bem aqui. Por que que a AIDS entrou no planeta Terra? Alguns estudiosos mostram que é porque uma mulher teve relações com um macaco. Ou seja, quando ela fez isso, o que é que ela fez? Ela se afastou do Sol, que é o bem, e ela que quer desobedecer a Deus, e ela escolheu fazer aquilo que Deus desaprova, que é ter relação com o macaco. Ou seja, o vírus que existe no macaco da AIDS, ele não mata o macaco, ele mata só o ser humano, mas no macaco ele é inofensivo. Ou seja, quando Deus proíbe a mistura dos seres humanos com o macaco, que não pode ter relação nem com animais, como diz lá no mandamento dele, porque Deus, queridos irmãos e Alisson, Deus, ele já sabe dessa genética que o ser humano não sabe. Por que que Deus também proíbe o relacionamento, você se relacionar, fazer sexo com
como é que eu posso dizer, com os mesmos familiares, irmão com irmão não pode, com prima, por que que não pode? Por que que Deus disse que não pode fazer isso? Por que que Ele disse que tem que obedecer isso? Por quê? Não é porque Deus é mau, é porque o DNA, Deus já conhecia o DNA. Claro que como eu estou dizendo para vocês aqui no comecinho aqui dessa explicação, de que Deus respeita a cultura de cada um, Deus conhece a cultura de cada um, então Deus não vai usar uma linguagem complicada. Se naquela época Jesus falasse em DNA, ninguém ia entender o que era DNA, então simplesmente Deus disse, olha, filho, primos não podem ter filhos. Aí o que acontece? As consequências que a ciência prova, o que acontece? Nascem pessoas deficientes. Simplesmente porque se afasta de Deus, ou seja, desobedece a Deus. Se afasta desse bem que é o sol. Esse bem aqui que é o sol, se afasta, você se afasta. Então, afastar-se de Deus, sair do planeta Terra, você é o planeta Terra. Você está no planeta Terra e você é o planeta Terra. A partir do momento em que você não quer mais ficar perto do Sol, você quer se afastar do Sol, que é desobedecer a Deus, vai começar a vir muitas doenças na sua vida e assim nós vamos contaminando o outro. Aí você vai dizer assim, Clayton, mas tu está querendo dizer e acusar que uma pessoa doente de câncer e de AIDS, ou uma pessoa que pegou uma doença aí sem ter nenhuma culpa, tu está querendo acusar ela e condenar ela de que é porque ela se afastou de Deus? Não, queridos irmãos. O problema não está nisso também em si. O problema é por causa do nosso egoísmo. Então, por uma injeção contaminada, eu posso passar AIDS para o outro. Não quer dizer que a pessoa que pegou AIDS por uma injeção contaminada, que ela se afastou de Deus. Porque nós, seres humanos, estamos todos contaminados. Nós, seres humanos, estamos nessa cadeia destruindo um ao outro no efeito dominó. Porque nós estamos se afastando deste planeta Terra e indo para Júpiter. Certo? Então, é isso que eu quero que fique claro. Por que que você, na sua oração, por que que no seu momento de oração você pede a cura a uma pessoa que está com câncer, por exemplo, ou uma pessoa que está com AIDS, por exemplo, e você não alcança esta graça? Por que que você não alcança essa graça? Você já parou para pensar e para meditar na sua mente, antes de você pedir, se você está fazendo a vontade de Deus na sua vida? Jesus não disse, se estiver de acordo com a vontade de Deus, irá alcançar. O que é estar com a vontade de Deus? É estar próximo do sol. Você está afastado do sol? Clailton, me explica como é que eu estou afastado do sol. Quando você, eu vou botar bem aqui, ó, desobedece as leis de Deus. Quando você simplesmente desobedece as leis de Deus, aí você vai me perguntar, mas Clailton, então Deus é realmente esse escravo que se eu não fizer, eu vou ser punido, eu vou ser castigado? Não, queridos irmãos. Deus, ele é deixa eu comparar, esta luz, esta essência, este poder que se concentra em si, todo esse poder. Então, a partir do momento que eu vou me afastando, quando eu desobedeço de Deus, eu estou me afastando dele. Quando eu vou me afastando de Deus, eu vou perdendo minhas forças, porque eu não estou mais próximo do sol. Quando Deus trouxe para Moisés os 10 mandamentos, ele está mostrando o caminho para você voltar para a terra. Só isso. Ele está mostrando o caminho que você se afastou. Você se afastou porque você quis trocar o Deus do bem pelo Deus do mal. Você não quis mais que Deus fosse o teu Senhor. Você não quis mais ser o escravo de Deus. Você escolheu querer ser o escravo de Satanás, que é a morte, que está em Júpiter. Então você pode perguntar, mas o que é fazer a vontade de Deus, Clailton? A vontade de Deus. Se você estiver com a vontade de Deus, você vai alcançar a graça. Por quê? Você vai alcançar a graça para o outro. Por quê? Como é que você vai em oração pedir, conseguir alcançar cura e o milagre? Jesus Cristo diz que aquele que tiver fé em mim fará milagres e grandes prodígios. Como é que você, que está afastado de Deus, doente também, não está cumprindo a vontade de Deus, como que você em oração vai conseguir ajudar o teu irmão a se curar, pedir a Deus? Como é que você vai conseguir
a pedir, a alcançar a cura dele. Se você não está alimentado, se você está vazio espiritualmente, eu vou comparar bem aqui. Você é uma garrafa, uma jarra de água, certo? Você é um jarro cheio de água. Se chega uma pessoa para você e te pede água e você está com essa jarra vazia, você não pode dar água para ela. Ela não pode beber porque você não tem. Então, se você está afastado de Deus, está se afastando de Deus, como você vai conseguir, através de Deus, dar esta água, esta cura para a pessoa? Para aquele que está pressionando nos hospitais, serem curados do câncer, serem curados da AIDS, ou até levantar a pessoa, fazer milagres, andar. Como é que você vai conseguir operar esta graça na vida da pessoa se você é o primeiro que está precisando se aproximar de Deus na tua oração e na tua mudança de vida? Você tem que mudar de vida. Pare para pensar, por que eu não estou alcançando este milagre de curar uma pessoa que eu estou pedindo em oração? Por que eu não consigo? Por que, Clailton, que eu não consigo alcançar esta graça na vida da pessoa? Pare e medite você mesmo. Existem 10 mandamentos básicos que Deus deu. Você cumpre eles, você consegue cumprir todos eles ao pé da letra, sem nenhuma interpretação. Você tem um mandamento que se chama não mentir. Dificilmente existe uma pessoa nesta face da terra que não diga uma mentira. Existe a desculpa de que, mas eu tenho que dar uma mentirinhazinha, porque senão mentir aqui e acolá não é pecado. Tudo bem, porque a mentira você vê que é uma coisa pequena, você não vê um grande mal que causa. Mas até quando? Vou comparar a mentirinha, só mentir uma vez não faz mal. Mas então também só por isso matar uma pessoa só uma vez não faz mal. Não, matei só uma vezinha, não faz mal. Então até quando vai ser necessário? Quantas pessoas eu vou ter que matar para ser mal? Do mesmo jeito é a mentira. Quantas mentiras eu vou precisar dizer para ser mal? Então pare para pensar na sua vida, na nossa vida. Por que eu não alcanço primeira graça para o meu irmão? Porque eu estou doente espiritualmente. Existe o que os padres dos desertos chamavam a doença espiritual. Nós precisamos nos curar primeiro interiormente. O que é essa cura interior dentro da sua vida? Se você é um jarro de água, um jarro que é para colocar água, qualquer outra substância, se esse jarro de água está vazio, o que é está vazio? Você não está cheio de Deus. Você precisa transbordar. Se você não transbordar, você não pode operar cura e milagres em ninguém. Você não pode alcançar a graça da cura em ninguém. Porque se você está precisando, como é que você vai conseguir transbordar para o teu irmão? Por que Jesus operava muitas graças e milagres na vida do teu irmão? Por que? Na vida daqueles que acompanhavam ele. Por que Jesus fazia isso? Por que ele fazia isso? Porque Jesus estava transbordando. Jesus cumpria a vontade de Deus. O que ele sempre dizia? Eu só vim aqui para cumprir a vontade do Pai, não a minha vontade. A vontade do Pai, eu estou aqui só para cumprir a vontade do Pai. Jesus estava transbordando. E você, onde é que está a sua água? Sua água está aqui começando ainda? Como é que Deus vai permitir que você se derrame deste seu pouco, já que você está transbordando, para você morrer afogado e ficar lá em Júpiter, morrer afogado não, perdão, para você morrer de sede, se você vai estar lá em Júpiter morrendo. Quando uma planta não recebe água, a tendência dela o que é? Morrer. Quando uma planta é regada, cada dia o que vai acontecendo? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E só depois que quando ela cresce, que ela amadurece, que ela vai produzir frutos. E daí ela vai poder gerar outras árvores. E daí ela vai poder alimentar aqueles que necessitam do fruto. Então vamos comparar você como uma árvore. Se você não está maduro o suficiente espiritualmente, você não está alimentado espiritualmente o suficiente, como que você vai poder ter frutos para ajudar o próximo, para você conseguir dar cura para o próximo, se você está precisando primeiro desta cura? Se você não está se aproximando de Deus, você tem que primeiro se aproximar de Deus. Aí você vai dizer assim para mim: Clailton, mas eu vejo muitas pessoas de outras religiões, muitos pastores e protestantes curando, eu vejo o milagre acontecer de verdade lá na macumba, lá no espiritismo. Sabe por que acontece? Porque Satanás, ele
te dá a ferida, ele fere, mas ele também cura. Sabe por quê? O que foi que nós estudamos bem aqui? Quem é que é o autor do mal? É Satanás. Então, se ele fere, ele sabe onde é que cura. Por isso que muitos pastores e pessoal de macumba e de espiritismo, que são instrumentos de Satanás, eles mostram cura sim. Lá tem cura de verdade sim. Tem charlatanismo? Tem. Tem cura? Tem. Mas com as ordens de Satanás, ele não é o Senhor. Tem cura por quê? Está trabalhando para ele. Ele não é o Senhor desses que estão a serviço dele. O que é mais fácil? Quem está no mal, dá o mal, ou quem está no bem, gerar o mal? Quem está no bem não pode gerar o mal. Quem está no bem, Deus é bem supremo. De Deus não vem o mal, de Deus não vem o câncer, de Deus não vem a AIDS, de Deus não vem pessoas deficientes, de Deus não vem pessoas cegas, de Deus não vem pessoas paralíticas. Nós temos a tendência de achar que Deus é o causador de tudo isso. Não é, queridos irmãos. Você que está se afastando de Deus, medite na sua vida. Você que é pai e mãe, se tem algum filho com problema, medite na sua vida. Se você não se afastou de Deus, se a culpa não estava em você, porque você se afastou do bem, você se afastou dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, eu só vou conseguir alcançar a graça de Deus se à medida do possível eu vou regando a minha plantinha. E só quando eu for uma planta madura e gerar frutos, porque uma planta quando está em crescimento, você não pode ficar arrancando ela enquanto ela não crescer. Como é que eu vou ficar arrancando os galhos dela para poder cobrir os outros se eu ainda não estou maduro? Então você é uma planta que precisa crescer, ter galhos frondosos e depois dar frutos. Só depois disso é que você vai alcançar esta graça. Porque todos aqueles que aproximam de Deus, que são os santos que nossa Igreja Católica tem, que ela considera e aprova fora outros que não são vistos, são capazes de operar curas e milagres, como Jesus Cristo disse. Jesus Cristo falou, deixa eu logo dar uma anotação. Jesus Cristo diz que aqueles que tiver fé em mim farão coisas maiores e até mais do que as que eu fiz. Olha o poder e a graça que Jesus Cristo deu para você, querido irmão, e para mim. Faremos coisas maiores do que as que eu fiz. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que nós somos capazes disso, porque nós somos instrumentos na mão de Deus. Deus passa através de nós, o Espírito Santo ele desce através de nós. Só que o Espírito Santo é esta água, querido irmão, e você é este vaso. O seu vaso ele está vazio ou o seu vaso está cheio de podridão, de sujeira? Ele não tem água límpida. A sujeira são o que nós chamamos pecado. O que é o pecado? É aquilo que me afasta de Deus. É aquilo que vai me prejudicando, que vai me destruindo. Se eu sou uma pessoa que vivo na droga, a planta da qual, por exemplo, a maconha, que é tirada da droga, a planta em si da maconha, ela não é pecado. A planta não é pecado. Mas a partir do momento em que eu pego desta folha e começo a usar desta folha, que serve também como remédio, por isso que chama droga, mas se for usar de forma correta, se serve como remédio para a cura, mas se eu exagerar e usar disso, eu vou me destruindo. Como eu que estou precisando me alimentar do Espírito Santo, que eu estou doente, sou um drogado, como que eu vou ajudar uma pessoa a sair da lama? Vou dar bem aqui uma comparação básica do Padre Léo. Padre Léo, ele fez uma comparação de um fato que aconteceu, de um jipe que atolou lá onde ele mora, atolou e não conseguia mais sair, e pediram para pegar o carro Fiorino e puxar o jipe para tirar. E aí o Fiorino conseguiu arrancar aquele jipe grande e mais forte do que ele. Por quê que o Fiorino conseguiu tirar? Porque quem está no buraco não consegue sair sozinho se não for com a ajuda de quem está fora. Então, como eu estando no buraco, como eu vou conseguir alcançar a graça para aquela pessoa que está precisando?
de cura e de libertação, que está precisando do milagre, se for de acordo com a vontade de Deus. Então, entendeu o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você esteja neste bem. Então, a partir do momento que você está neste bem, que é Deus, você vai perceber que você não é escravo de Deus. Porque Jesus Cristo disse, eu não vos faço, vocês não são mais servos, mas sim filhos de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, queridos irmãos, quer dizer o quê? Qual é a dimensão de ser filho do dono da casa? Você é o herdeiro, você tem direito a fazer tudo, você pode pegar tudo, fazer o que você quer dentro da casa, mas claro, você vai fazer tudo que é o bem, porque se você está aqui com Deus, junto com Deus, você não vai conhecer o mal. Você não vai saber o que é o mal, você não vai sentir o que é ficar com sede, porque você está o tempo todo tendo água para beber. Porque você está o tempo todo bebendo desta fonte que é Deus. Então só assim seremos capazes de operar graça e milagres na vida do teu irmão, mas se primeiro você começar da sua vida. Se primeiro a gente começar da nossa vida. Então eu espero que essa minha explicação tenha ficado claro, né? E se não ficou claro, pode comentar e dizer alguma coisa. E eu vou postar depois uma explicação que eu falo sobre o bem, com mais clareza. Que eu explico sobre o bem, se essa não tiver ficado claro, aí eu vou depois postar essa formação que eu falo sobre o bem. Então, Alisson, eu espero que tenha ficado claro essa tua pergunta que tu faz sobre a vontade de Deus. E se não tiver ficado, pode comentar.